Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao FeFlow Podcast, um podcast que ele é voltado para contar histórias de sucesso, para poder te informar sobre pontos muito importantes para você que quer ser empreendedor, empreendedora, que quer impulsionar sua carreira de alguma forma. E eu estou aqui recebendo a minha dupla, que já está vindo pela terceira vez no podcast. E por que será ela, Marcela Piston? Oi, gente. Inédita, convidada inédita. Convidada inédita. E hoje, assim, a gente vai ter alguns temas que a gente vai ser mais direto ao ponto, e hoje é um deles, né? Porque a gente já contou a história da Má, então já tem o da história da Má, tem a da história do Move Flow, que envolve nós duas, e hoje a gente vai falar de uma coisa que faz muito parte da nossa história, que são as redes sociais, o marketing digital, né, Má? Que muita gente foge desse assunto, né? Hoje um pouco menos, depois da pandemia, acredito que muita gente aprendeu a gostar e olhar com outros olhos para as redes sociais, mas a maioria dá uma fugidinha, ainda né? reluta. E só estamos aqui por conta das redes sociais, então, por isso que a gente quer compartilhar sobre esse assunto, que a gente não chegaria sozinha, só pelo boca a boca, aonde a gente chegou. Não, dessa forma mais Rápida, né? rápida, é isso que eu ia dizer. Rapidamente, não. Não. Então, vamos começar contando pro pessoal que tá assistindo como que a gente chegou nas redes sociais, porque foi mais ou menos ali no mesmo tempo, né? Foi. A gente começou meio que junto, então... Bem, tudo começou no Orkut, que aliás está voltando, Tem, né? gente. Era uma vez. Era uma duas vez. professoras de Pilates. Meu Deus do céu. Aí veio Orkut, aí veio o Facebook. E a gente se conheceu na época do Facebook, né? E aí no Facebook... em 2016 eu fiz o Fórmula de Lançamento, que eu já contei em outro podcast aqui, até no da história do Move Flow. E quando eu fiz o Fórmula, foi onde eu comecei a entender que a minha mensagem, né, o ajudar as pessoas, né, com o método Pilates, que era, na ocasião, o meu foco principal, eu só iria potencializar essa mensagem se eu falasse para mais pessoas, e dentro do meu estúdio lá no Jorge Marajoara, isso não ia acontecer. Aí vem o Fórmula de Lançamento, e isso me abre um leque de olhar para a rede social de uma forma diferente, que até então era um diário. Só um diário. Mas você já usava bastante as redes sociais, mesmo sem ter todo esse conhecimento. Mas você usava de um jeito, do jeito que você achava que era o ideal. Sim, né? sim. Eu também. Sim, e aí eu comecei a olhar para pessoas que também usavam as redes. Tanto que, quando eu ia pesquisar alguém, eu ia lá na rede social, ou no Facebook, Pilates. no Instagram, ia lá para procurar alguém e queria me conectar com as pessoas da Stott, né? E aí via que você postava algumas coisas. Aí você já tinha aquele projeto do Pilates Friends na época. Sim. Foi antes da gente se aproximar. Foi. Começou um pouquinho antes. Acho que foi 2016 Nossa, também, gente. né? Acho que foi entre 2015 Final e de 2016, assim, foi mais ou menos isso. Eu já usava bastante as redes sociais para me promover os cursos, né? Na época eu já ministrava cursos de Pilates e participava de muitos eventos, já era coordenadora do congresso. E aí aquela coisa, né? Como que eu comecei a postar com regularidade? Época de uma grande blogueira, a Pugliese. E aí ela, né, dava muitas dicas de exercício, de dieta. E na época também eu acredito que ela não sabia essa parte de ética, né? De não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então ela acabava fazendo algumas coisas. Não que fosse ruim, mas fazia. E meus alunos falavam assim, eu quero fazer aquele exercício da Pugliese. E eu ficava puta. Português, claro. Assim, gente, quem é ela pra, né, ensinar exercício? Não é professor de educação física, não é da área. Por quê, né? Tipo assim, não. E aí uma aluna minha, que era publicitária, ela falou assim, ela tá transformando as pessoas. Olha quantas pessoas começaram a fazer atividade física por causa dela. Eu falei assim, mas o que você tá fazendo? Aí foi um tapa na cara. Aí eu olhei e falei assim, putz. Aí eu fiquei pensando, fiquei com aquele negocinho, né? Que você sabe que eu fico, né? Uhum. Alguns dias ali. Aí eu falei, nossa, não. Aí comecei, todo dia, vídeo, e não sei o quê, e não sei o quê. Mas eu ainda não sabia me comunicar direito. Mas foi ali que tudo começou, de aprender a editar vídeo, de aprender a fazer legenda. E eu vi que eu podia ter mais força com mais pessoas boas fazendo isso. Inclusive para
outras pessoas. Olha que eu não tinha feito nenhum curso nem nada. Mas, se eu me juntar com fulana, os meus seguidores vão conhecer eles e os seguidores deles vão me conhecer. Então, a gente juntou alguns amigos que a gente pensava mais ou menos igual. Todo mundo trabalhava na equipe junto comigo, né? Ministrava os cursos também. Então, a gente pensava muito parecido e a gente começou desse jeito. Então, cada dia eu organizava, né? Fiz um calendário. Cada dia uma pessoa era responsável por um post. A gente tinha os temas também e começou assim. E aí, quando a gente se conheceu, você me convidou, eu entrei, né? Pro Pilates Friends. Mas aí depois acabou rapidinho. Acabou rápido. Começou acabou. a dar briga lá, não sei. Eu não lembro o que foi que aconteceu, que aí você parou de postar. Comecei a ficar irritada, porque é a questão da responsabilidade, né? Então, assim, muita gente acha ainda, e naquela época mais ainda, que redes sociais é tipo, passatempo, não é importante, não é um trabalho. E desde aquela época eu já via como um trabalho. Nossa, Mai, sabe que eu lembro que o Pilates Friends, ele Bombava. ganhou seguidor muito rápido? Muito. Eram conteúdos Era muito muito bons, principalmente para rápido. quem seguia o Pilates contemporâneo, né? Que eram todo mundo do Pilates contemporâneo. Então, tinha pessoas especialistas em patologias. A gente gravava, né? Eu explorava realmente o que cada professor era bom. Então, tinha a Thaís Delfino, que trabalhava com Pilates clínico. Tinha, né, a Rafa Porto também, entrou na mesma época que você. Foi. Que ela falava muito de sequência pedagógica. Então, eu sempre tive esse olhar, né? Eu falava do quê? Que eu não lembro. Eu acho que eu só mostrava... Era Pilates. Eu não tinha, assim, um foco, assim, que nem as meninas. Acho que era mais só a sequência. Você era boa professora de Pilates. Assim, tipo, eu e a Rafa, a gente era muito parecida em algumas coisas, né? Fazia coisas diferentes, mas as duas gostavam dessa parte de didática e tal. E a Gillian gostava muito de gestantes e assim vai. Então, a gente ia brincando com essa parte. E aí começou, eu não consegui postar, e não sei o quê. E aí eu comecei a ficar irritada. Eu falei, eu não posso perder meu tempo com isso se as pessoas também não estão dando a devida atenção. E aí foi por isso que acabou. Mas aí foi ali que a gente já começou a perceber como tinha poder aquilo tudo, né? Ali que começou a ficar claro, não, tem que olhar para as redes sociais. Aí eu lembro que na época, nesse ano que a gente se conheceu, eu já tinha muito hábito de fazer live no Facebook. Eu era a única. Aliás, eu era a única. Ninguém fazia live. Eu fui a primeira a fazer live da nossa bolha. Eu tinha vergonha ali. De fazer live. Eu fazia, eu transmitia aula, sempre gostei de fazer live. Só que aí o Facebook começou a boicotar as músicas, porque eu sempre usei música, né? E aí começou a boicotar as músicas. Você dava aula de Total Bar. Aí depois eu criei um negócio chamado Chair Fitness, porque eu queria criar o meu produto. Porque justamente eu fiz a fórmula de lançamento com o intuito de criar também um produto da área do movimento que pudesse ser feito em qualquer hora, em qualquer lugar, né? Para praticantes mesmo. Para praticantes. Tanto que as minhas lives desse Chair Fitness começaram a bombar, porque eu não podia dar aula de Total Bar e eu não queria usar todo o processo do Total Bar também. Queria uma coisa muito mais simples e uma cadeira. A pessoa não precisa ter uma barra, não precisa ter toda aquela estrutura. Sim. Deixei tudo bem simplesinho para qualquer mulher fazer. Minhas alunas faziam, elas amavam do estúdio normal. Os professores começaram a fazer, porque era uma forma deles se movimentarem, não era nem com o intuito de ser balé, de ser pilates, nada disso, era tipo, se mexe em casa, né? Eu queria realmente que as pessoas se mexessem. Aí, tanto é que chamou tanto atenção que depois a Renata me chamou para me ajudar, né? Na verdade, eu ajudá-la, né? Com um produto que ela queria desenvolver, chamado Treino Sem Mistérios. Que era uma plataforma. Foi em 2016. Nessa época eu já estava desenvolvendo o Pilates Dance. Foi junto. Aí a gente gravou uma plataforma de videoaulas, que ia sendo o modelo do Fórmula de Lançamento. Ia ter o Chair Fitness, aí ia ter aula de Pilates, ia ter aula de, acho que alongamento, ia ter aula de dicas para algumas questões. Era bem completo, ficou bem legal. No fim, você gravou tudo, Gravei né? tudo, os sócios brigaram, já até contei essa história aqui em algum momento. Os sócios brigaram e aí ela... Putz, você se dedicou tanto, foi tão legal, eu quero te retribuir porque agora não vai mais rolar e a gente não tem o que fazer. Sim. E você foi para esse projeto por minha causa, né? Eu fui por conta dela, não conheci os outros sócios como eu conhecia ela. Aí ela me ajudou com o desenvolvimento do Move Flow. Eu lembro. E aí, que depois ela fez o meu também. Desde quando ela fez o plano de negócio do Move Flow, sempre com as redes sociais ali. E eu sempre ia compartilhando tudo que eu ia fazendo. Fosse no Pilates, fosse desse Chair Fitness, fosse
fosse do Zenga na época, quando eu estudava muito o Zenga, fosse da Fácia, fosse de qualquer coisa, eu sempre estava compartilhando, né? Então, o intuito maior era realmente levar a mensagem para mais pessoas. E no fim, acabou que eu comecei a fazer os eventos presenciais para professores, que a gente já trabalhava com professor, e os eventos começaram a bombar das coisas que a gente fazia, Sim, né? mas é curioso, Fê, que, né, isso acontece hoje, mas menos. Mas naquela época as pessoas olhavam pra gente com maus olhos. Super. Tipo assim, como assim elas estão fazendo live? Como assim elas estão compartilhando esse conteúdo na internet? Ai, blogueirinha e não sei o quê, não tem o que fazer. Não foi fácil, as não. pessoas vão ver esse conteúdo e não vão fazer curso. Vão fazer curso. Ou então essas pessoas vão ver esse conteúdo e não vão fazer minhas aulas, porque vão ter essas aulas gratuitas na internet. Nossa, gente. Tudo errado. Nossa senhora. E a gente... E é o oposto, tá, gente? Se você ainda pensa assim, reveja isso. Porque, na verdade, a gente não entrega. Primeiro que a gente não vai entregar tudo que a gente sabe numa 100%. live 100%. A gente entrega conteúdo de qualidade, isso é importante fazer, mas é para deixar o gostinho de quero mais, né? Então a gente sempre soube fazer isso. Acredito que a parte de comunicação da gente sempre foi muito boa, mesmo naquela época, sem muito estudo como a gente tem hoje, né? Sim. E aí a gente começou a fazer os eventos. Aí eu criei um evento chamado Pilates Experience. Lembro. Que foi onde a gente testou o Move Flow e testou o Pilates Dance. Que era o quarteto fantástico no começo. Era eu, a Má, a Rafa Porto e o Fred, o Alfredo Santos. E aí cada um dava uma coisa. Eu dava as aulas que eu tava já era nome de Move Flow, e aí eu tava testando o formato do Move Flow didaticamente, porque eu já tinha feito plano de negócio. E aí no plano de negócio continha essa etapa do processo de testar, de validar a metodologia, que eu já tinha ela, mas eu ainda não tinha tirado da minha cabeça e posto no papel. Então eu comecei a fazer os eventos para testar ao longo dos meses que iam preceder a primeira formação, enquanto isso eu estava desenvolvendo a apostila. Aí eu ia dar essa aula de Move Flow, a Maia ia dar o Pilates Dance, a Rafa dava aula mais de acessórios, né? Com Pilates, e o Fred dava um possível método que ele queria criar, que era o Merak, né? Que aliás, né? Fred. Então, tudo bem. E aí bombou, assim, logo no primeiro, e aí a gente já lançou o segundo. E a gente vendia pela internet. E era só pela internet. A gente fazia lá uma artezinha. A gente começou a gente podia mostrar depois como que eram as artes antes e como que elas estão agora. Gente do céu. Eu fazia no Photogrid, um aplicativo. Aí eu montava. E a logo. A logo eu comprei naqueles sites que você compra, assim, a logo no Google. Um amigo do Ricardo, que me ajudou, do meu marido. E aí a gente... gente, o que vocês acham desse logo? Todo mundo, que legal! Gente, você vê hoje o logo, misericórdia. Mas foi o seguinte, começou. A gente nunca ficou esperando ficar certinho, perfeito, bonitinho. Só fazia. Tanto que até eu criei uma página do Pilates Experience, que depois a ideia era fazer, vamos fazer um evento, vamos fazer grande. Fazer congresso. Fazer congresso, Pilates Experience, enfim. Né? Tinha essa piração. Fica a dica, né? Pilates Experience. Já registra. Antes de postar esse vídeo. E aí, o que aconteceu? Bombavam os eventos. Aí, nesses eventos, é que eu abri as vagas pro Move Flow. E aí, em junho, eu abri as vagas. Tinham 20 vagas, se não me engano. Eu não lembro exatamente, mas eu sei que eu vendi todas as vagas em menos de um mês. Por quê? Teve evento, criei expectativa, deixei as pessoas curiosas com uma novidade. Sim. Criei depois o Instagram do próprio Move Flow, comecei a postar sobre o método e vendeu super rápido, porque eu falava para as pessoas deixarem uma mensagem, um direct. Não tinha essa coisa de link na bio. Não, tinha essa coisa de WhatsApp, né? Não eram tantas ferramentas disponíveis, né? Eram bem menos. E você também com o Pilates Dance, que foi um pouquinho antes. Foi muito engraçado. Você criou em dezembro e vendeu pra janeiro, na praticamente. verdade, eu não criei, né? Eu só falei que ia ter uma formação. Ele só existia na minha cabeça. Mais uma vez, né? Eu e as coisas da minha cabeça. Por isso que essa cabeça é grande. Mas tinha feito o congresso. Aí, né? A ideia era... É uma aula pro congresso, ponto. Não era um método, nunca pensei. Preciso ter alguma coisa diferente. Se vira, a Marcela dá um workshop diferente. E aí, bombou.
as pessoas começaram a pedir, né? Ah, eu quero uma formação. Falei, tá bom. Coloquei lá no Facebook. Eu mesma fiz a foto. Na época ainda não tinha logo. Ou já tinha logo? Não, ainda não. A gente estava construindo a logo. Depois que eu fechei o curso, que eu vi que ia rolar. É verdade. Então, até então, não tinha logo. Era só a letra Pilates Dance, minha fotinha lá de colã e polaina. Desde aquela época, meia calça polaina e coque. E joguei. Fui pro Natal, Ano Novo. Voltei no dia 3, tinham 10 inscritos. Você criou uma arte, colocou no seu Instagram, criou uma Gente, página no Eventbrite, né? Que a gente vendia pelo Eventbrite. Não, nessa época não. Foi sim, Má, pelo Nesse Eventbrite. não. Nesse não? Não. Sério? Era. No Foi só primeiro, depois não. no segundo? Foi. Que aí foi quando eu conheci a Renata. Ah, é porque eu já fiz direto com a Rê. Você não fez direto Eu com a não, Rê? eu fiz tudo sozinha Que primeiro. ela fez o meu processo primeiro, depois que ela Porque eu fez queria o seu. testar primeiro. Tanto que eu fiz a apostila no Tracto, que você depois... Ai, gente. Eu sempre gostei dessa parte artística, de desenhar, de criar. Então, eu gosto muito dessa parte de fazer layout, de fazer... Enfim. E aí, eu fiz a apostila inteira sozinha lá. E aí ela falou pra mim, é fácil, vai lá, eu te dou minha senha, né, do aplicativo, né, que nessa época... Já tem um modelo lá. Já tem um modelo lá, faz em cima do meu, que você vai fazer rapidinho. Imagina. Gente, deu tanto BO esse negócio. Deu. Mas sabe o que é isso? Justamente porque eu acho que a gente compartilhou. Eu devia ter pego o meu logo. Viu, gente? Não compartilhem seus logins de produtos, dá ruim. Dá ruim. Compra cada um seu. Mas é que você queria testar primeiro, né? Antes de comprar. Depois testar. você comprou, mas... Depois eu comprei. Mas no fim, depois a Luciana entrou e começou a diagramar pra mim e não precisou, né? No desespero, ela me ajudou. A Luciana, que hoje faz a diagramação de todas as nossas apostilas, faz ela as nem nossas fazia fotos. isso na época. A gente criou o emprego dela. A gente desenvolveu os empregos dela. Então, mas qual é o ponto, né? Primeiro, a gente nunca se importou com o que falavam da gente na internet. Primeiro ponto. Nunca, desde o começo. Tipo, dane-se. Segundo, a gente nunca ficou esperando estar perfeito pra poder fazer, tipo, Jamais. as artes. As artes eram super simples, até porque tinha bem menos recurso, né? Então, E a gente não tinha referência. a gente não tinha também. referência, não tinha ninguém pra gente olhar do nosso mercado. Nossa, tal. As referências eram as blogueiras, né? Sim. Então, não era referência do nosso mercado. E que também era muito mais aqui, né? Não tinha arte. Essa coisa não de tinha... arte começou a vir depois, né? No máximo era um bannerzinho do evento em si, com a data, o horário. Era mais isso, né? Era muito foto mesmo. Foto e um textinho, assim. Então, a gente nunca teve essa preocupação de estar perfeito, de o que as pessoas vão pensar. Acho que isso é uma coisa que a gente sempre teve em comum. E de fazer mesmo quando não tá muito afim. A gente sempre foi muito... como é que se fala? Consistente, né? Mesmo naquela época, quando nem se falava disso, de tipo, tem que fazer toda semana. Tem que fazer... Não, a gente já fazia. Não era todo dia, porque não precisava ainda naquela época. Isso começou a vir depois, porque aí começou a entrar um monte de gente, né? No Instagram. Aí foi ficando... Cada vez mais competitiva a entrega, mais competitiva, né? Mas assim, no mínimo uma vez por semana a gente fazia, né? E foi a partir disso que a gente começou a aparecer, né? Não, imagina, né? Na época do Pilates Dance, e tantos cursos também de Pilates, né? O contemporâneo, na época que eu dava, era tudo pelo Facebook. Sim. E aí, será que já tinha... Quando eu fui pra Espanha, já tinha Instagram. E aí, foi através do Instagram que eu recebi um convite para ir pra Espanha. Sim. Pro Chile, pra Argentina. Então, as pessoas me viam e tipo, você não quer vir pra cá? Então, assim que eu fiquei conhecida. Não foi alguém que já me conhecia. Não, a pessoa me conheceu lá, eu muito louca, né? Você não quer vir? Quero. E aí, importante a gente falar como que as pessoas nos achavam. A gente usava a hashtag, né? Então, hashtag Pilates. Aí teve uma época que era um monte de hashtag, hoje em dia não precisa. Mas, de repente, você colocar só um assunto central, como, por exemplo, Pilates, as pessoas buscavam ali, né? O assunto Pilates. E aí, começava a procurar no mundo inteiro coisas associadas. Eu postava muito vídeo, postava muita coisa. Então, era fácil de me achar. Sim.
E aí, até mesmo ela falou disso de acharem ela na internet pra ir pra fora. Quando eu fui pra Portugal também. Foi uma pessoa que viu, aí me recomendou pra Preta, pra Bárbara, né? Que é a nossa parceira lá em Portugal. E aí ela mandou um direct pra mim e a gente começou a negociar ali pelo Instagram mesmo. Foi. Eu também, eu não conhecia as pessoas. Nenhuma das pessoas. Eu conheci quando eu já fui pra lá. Sim. E aí, de novo, vendemos o curso de lá. Também pela internet, a escola, né, era um estúdio que era uma escola de formação lá, tinha já bastante aluno, eu fui com turma cheia, né, porque na época 12, 13 pessoas, e eles organizaram tudo, então inclusive o curso valia como pontos para PMA, né, na época. Outra coisa importante a gente falar, na época do estúdio, que o meu estúdio era porta aberta, eu também recebia muita gente no meu Instagram que perguntava: onde você trabalha? Aonde que você dá aula? Eu quero fazer uma aula com você. Então, começou a se tornar uma referência também para o estúdio, né? Não somente, tá falando de curso, mas sempre lembrando que tem as pessoas que vendem serviço e não somente, não é questão de curso. Mas eu tive muito aluno que entrou porque viu o meu Instagram. Muito. Sim. Porque quando eles viam o meu Instagram, com você eu sei que também é assim, eles viam o resultado que eles queriam conquistar dentro do método Pilates naquela época e depois com o método Moveflow. Então, ficava muito claro para quem entrava ali o que elas iam encontrar, tanto dentro do meu estúdio, como quem era a pessoa que estava ali dando aquela aula, guiando. Então, eu sempre compartilhei os meus resultados, Sim. eu sempre compartilhei o meu espaço, eu sempre compartilhei também o resultado dos meus alunos, né? Que também isso era importante. Tinha muito vídeo com aluno, Muito né? vídeo Eu também com fazia os alunos. bastante. E isso fazia com que eles tivessem mais segurança e mais certeza de onde que eles iriam, Sim. né, entrar. Então, tanto para negócio local, de repente quem é dono de um próprio negócio, é importante. E agora, com quem quer expandir seus negócios pro digital, é fundamental, né? Eu lembro, Fê, né, na época da Showa, como eu postava muito, eu sempre colocava, né? Colocava localização, as pessoas perguntavam. Então, era muito comum a galera chegar na Showa, inclusive nas unidades que eu não dava aula, que eu só gerenciava, eu quero fazer aula com a Marcela. E aí, tipo assim, como assim? A Marcela não dá aula aqui, ela fica lá na outra unidade. E tinha gente, porque tinha uma unidade que era perto, então eu vou fazer aula lá. E ia fazer aula lá. Então, desde aquela época, isso já era bem importante, assim, né? Não é 2016, assim, já tinha um resultado bem significativo nas redes sociais. A gente só não tinha mais resultado dentro dos perfis da Showa, porque o dono não tinha esse olhar, né? Meu amigo, ele ele não achava que era tão importante assim na época, né, o investimento. Mas é um investimento que vale a pena, né? Não só de Facebook, mas hoje, né, de Google, de várias outras plataformas que são importantes para você ser achado. E se você for parar pra pensar, é muito mais barato do que era antes você contratar uma agência para poder fazer isso. Que se a pessoa não tem o conhecimento, ela vai ter que contratar uma agência, né? Da mesma forma hoje, né? Pensando em fazer anúncio, essas coisas. Mas esse é o ponto que eu quero chegar com as pessoas, né? Mesmo que você tenha uma empresa, um negócio um pouco maior, vale a pena a pessoa que vai ser a cara daquela marca, ela fazer sem fazer direto com uma agência. É possível isso que eu quero dizer. É possível. Porque hoje você tem aplicativos que facilitam a vida, que você faz uma arte de uma forma rápida para você começar, sair do zero. Então, o que eu falo para as pessoas, né? Independente da área, começa quando? Ontem. E não vai... Gente, as primeiras artes não vão ficar bonitas. Não vão. E mesmo que você faça com uma agência... Até a agência encontrar a sua identidade, encontrar o que conecta com as pessoas, leva um tempo, né? Eu tive experiência com a agência, Fê, e pra mim foi um desafio enorme. Então, assim, precisa, né, ver o perfil de cada pessoa. Por exemplo,
A nossa área é algo muito técnico, então assim, não dá para pegar qualquer foto e colocar lá, né? Principalmente dependendo do tipo de método que você trabalha, né? De escola, enfim. Por exemplo, Movie-Flow, tem a bolinha certa. Então, se o cara do marketing não sabe o que realmente é, ele vai pegar uma bola aleatória, uma foto aleatória e vai colocar lá. Como a gente já teve Já caso viu? dentro do próprio Movie-Flow, da gente ter caso com a agência. Como fala de fáscia, aí a pessoa do marketing vai lá e procura. Fáscia, qual é o termo que aparecia muito? Liberação miofascial. Aí a pessoa vê um rolo de liberação miofascial e acredita que o rolo É aquilo. vai ser igual a bolinha. Então, deixa eu pegar esse banco de imagem Essa aqui foto. e eu vou pegar essa foto. E aí, não só a foto, mas a forma de falar. Então, por exemplo, o meu trabalho com Pilates é diferente do Pilates da esquina. E o jeito de ensinar. Então, eu tinha mais trabalho de ficar revisando e refazendo do que eu sentar e fazer. Então, eu preferia fazer. Porque muita gente e até pergunta... porque eu tinha facilidade, né? Sim, Sempre tive facilidade de mas muita fazer. gente pergunta assim pra gente: eu preciso contratar uma agência. Ai, meu Deus, o que eu faço? Vai dar trabalho, igual. Vai dar trabalho igual. Porque eu não quero ter trabalho. Vai ter Vai dar trabalho. O que as pessoas precisam entender é que redes sociais não é diversão e lazer. É trabalho. É trabalho. Você tem que um trabalho danado, tem inclusive. que reservar um período do seu dia para se dedicar a isso. Não tenho todo dia. Não importa. Você vai então reservar um período no seu final de semana. Mas eu tenho compromisso com a família. Então, Você mas vai é ter que tá, Fê. vai ter que ter um compromisso. Essa história de, se eu tiver tempo. Não. Hoje em dia faz parte da minha carga horária de trabalho. Então, ao invés de eu dar aula de segunda e quarta, eu ter um horário com aluno, eu tenho um horário para criar post, para criar legenda, fazer vídeo e tudo isso. Então, tem que ter isso dentro da sua agenda de compromissos com o seu trabalho. Porque Sim, as pessoas de tarefas, né, porque mesmo. é muito comum a gente escutar também, porque eu uso o Instagram, mas não dá resultado, ninguém interage. Aí você vai olhar o Instagram da pessoa, é um diário. Não é um Instagram... Eu falei, o que você quer com o seu Instagram? Eu quero vender a minha aula, eu quero vender o meu produto. Tá, mas em nenhum momento você fala que você tá vendendo nada ou fica implícito que você tem algo a oferecer. As pessoas só colocam um diário, por exemplo. Coloca uma foto delas, pratique exercício para qualidade de vida. Olha... Principalmente, por que acontece, né? Depois disso tudo, eu comecei a estudar muita coisa relacionada a redes sociais, a rainha do Canva. Como foi que você fez o primeiro curso da parte de digital? Foi em 2017, porque aí eu, não tinha... Gente, eu não tinha dinheiro para contratar uma equipe. E aí eu tive que começar a aprender a fazer as artes do Pilates Dance, a fazer os vídeos, né? Então você fez o primeiro curso da parte de design, assim. De design. Das artes. E eu segui uma menina também que falava sobre sobre as coisas. Então, ela tinha um grupo, esses grupos secretos do Instagram. Então, eu tinha. Então, ela ensinava os aplicativos. Qual aplicativo para fazer isso? Qual aplicativo para fazer aquilo? Então, eu fazia várias coisas, vários efeitos diferentes nas fotos. Comecei assim. E aí, depois, eu fui aperfeiçoando. Fiz curso da Valesca e várias outras coisas. Aliás, vocês podem segui-la também. Valesca Bruzzi, tá, Valesca gente? Bruzzi. Valesca com K. E hoje eu já não gosto, não é a minha preferida nesse assunto, né? Hoje eu prefiro o Cuenca, pensando, Paulo né? Cuenca, o Paulo tá, Cuenca. Gente? É uma referência muito forte no mercado. Mas assim, o que eu vejo hoje no Instagram da nossa galera profissional de movimento você olha primeiro o perfil. Quem é a pessoa? Não tem uma foto da pessoa. Aí, por exemplo, Estúdio Pilates Verde, o nome do estúdio. Mas quem que são as pessoas que estão ali? Eu não sei quem é, não tem o nome do profissional, não tem uma foto do profissional. Não tem a localização, não tem a localização, local. Se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, se é onde que é, não tem. E não tem nenhuma chamada para ação para a pessoa falar com alguém. Não tem o WhatsApp, telefone, não tem nem nada. Nem por escrito e nem não link, tem. né? Então, assim, eu não sei se aquele estúdio é perto da minha casa, se é em outro estado, eu não sei quem são as pessoas. E o mais importante, né? Hoje, dentro das redes sociais... Acho que no mundo, as pessoas se conectam com pessoas. Então, entre colocar uma logo e uma foto, por exemplo, mas é uma equipe. Tira uma foto da equipe.
Isso hoje, eu pensando Marcela, né? Antigamente eu achava bonitinho a logo, a não ser que seja uma marca, né? Que você queira tirar das pessoas. Mas pensando no estúdio que você quer trazer as pessoas para perto, eu penso em pessoas. E aí é só foto comprada. Você vai ver lá, né? Vai rolando assim o feed, é foto comprada. Aliás, quantas pessoas usavam foto minha? Para divulgar o estúdio delas, o curso delas. Quantas pessoas mandavam? Nossa, você vai estar aqui em Porto Velho? Eu falei assim, não. Mas tem um curso aqui. Aí me mandava. Eu falei assim, não, gente, não sou eu. Então, assim, as pessoas não tiravam foto, mas era aquele Instagram sem graça, e ainda hoje tem gente que faz isso, né? Coloca foto de outras pessoas e não gera identificação. Isso é bem comum. Muito comum, muito comum. Então, as pessoas acabam não se conectando, né? Porque a rede social precisa dessa conexão. Sim. É para se conectar. Então, as pessoas... porque a internet é meio frio. Porque eu prefiro as coisas mais presenciais. Tudo bem, mas a pessoa só vai querer fazer o presencial se você mostrar para ela... né, o que você vai agregar para ela sair lá de um lugar que ela tá, não importa se é perto, se é longe, para vir até você, né? Então... E hoje os hábitos são diferentes, né? Por exemplo, hoje, se você fala assim, nossa, Má, eu fui num restaurante muito bacana, a primeira coisa que eu vou perguntar, qual que é o Instagram de lá? Porque eu quero ver as fotos, eu quero ver o lugar, se o lugar é bonito, eu quero ver. E aí, às vezes, você fala, tipo, onde você faz Pilates? Eu faço Pilates lá no Estúdio Verde. Aí você vai lá, tipo... Mas onde é? Como que é? Como que é o tamanho? Quem é a pessoa? Não sei. Exatamente. Tem alunos nossos dos cursos que eu às vezes não sei quem é, porque tá lá, Pilates, não sei o que lá. Não tem o nome do professor. Eu não sei como é o nome da pessoa. É muito importante, gente. Então, passo número 1. Vamos fazer um passo a passo, né? Para ajudar as pessoas mais... leigas no assunto, ou mesmo quem não é, porque às vezes tem umas falhas muito simples que as pessoas não prestam atenção. Primeira coisa, foto do perfil. Primeira coisa é ter um Instagram, porque tem gente que ainda não tem um Instagram, né? Primeiro ponto, tem um Instagram. Segundo ponto, foto do perfil. A foto é do rosto, né? Às vezes o pessoal do movimento, principalmente, tira uma foto de longe, né? Aí não dá pra você ver, tipo, fazendo um teaser, né, fazendo uma prancha. Ou mesmo que você seja de outra área, às vezes a pessoa quer tirar uma foto, mas tira de longe, tipo, a pessoa de costas olhando uma paisagem. Não, é a foto de rosto, bem de perto, bem de close, cara crachá. No ambiente iluminado, clean. Não vai pegar aquela foto que você tá com os amigos e corta e aparece a metade de uma pessoa aqui. Exato. Então, primeira coisa, a foto do perfil tem que ser nítida, clara, pra pessoa te ver, né? Segunda coisa, na sua bio, é muito importante que você descreva qual é o problema que você resolve. Qual é a transformação que você gera com o que você faz. E com as palavras mais importantes. Porque a bio, ela é curta de propósito. Por quê? Você tem que passar uma mensagem clara, objetiva. E de acordo com o momento, por exemplo, no caso do Moveflow, a gente muda de acordo com o momento. No momento, quando você entrar lá, vai estar escrito vagas abertas, né, para formação. Dependendo do quando você estiver assistindo esse podcast, vai estar lá escrito algo em relação ao Moveflow, que gere autoridade, por exemplo. Método... Ou convidando para ir para o YouTube. Então, depende do momento. A gente também... Essa bio, ela não é fixa, né? Mas, por exemplo, Moveflow, método pioneiro no Brasil no treinamento da face em movimento. Lista de espera para a próxima turma. Aí tem uma setinha e aí tem no espaço onde cabe uma URL, né, o site, ou eu coloco um Linktree, que eu coloco vários links dentro de uma mesma página, ou eu coloco um link único, dependendo de qual é o meu objetivo. Então, tem que ter intencionalidade nas coisas. E desde a foto, né, Fê? Então, assim, o que você quer? Porque a imagem é tudo, gente. Você pode falar, eu não compro. A maioria das pessoas, ela vai olhar e você está sorrindo, você está com o braço cruzado, seu cabelo está arrumado. Tudo isso vai gerar um tipo de conexão, né? Então, tem que estar alinhado com tudo isso. E, além dos links, você tem outras ferramentas, né? Então, por exemplo, tem que ter um link do seu WhatsApp. Sim. Né? Se você oferece um serviço, aulas, por exemplo, de Moveflow, de Pilates, fisioterapia, como é que eu entro em contato com você?
Pode ser pelo próprio direct, pelo chat, pelo comentário. Mas é legal para direcionar, para ficar mais fácil, tipo, um link direto pro WhatsApp, para que alguém responda ali constantemente. Um site. Hoje em dia, né, não é todo mundo que tem site. Se você tiver um Instagram bem organizadinho, ele já substitui um site. Mas depende muito do perfil de público que você trabalha. Sim. Né? Em que nível que você está. Pensando que site, principalmente para negócio local, independente do que seja, a busca pelo Google é importante ainda. Então, hoje em dia, você fazer uma página, que a gente chama de página ali única, é super simples de fazer. Se você pesquisar, tem lugares que já tem todo... que é gratuito até. Gratuito, você já tem todo o layout pronto, você só vai substituindo por foto, por texto, para começar a fazer pelo menos uma página. Isso é simples de fazer. Então, tem as informações mais importantes. Foto do lugar. Porque o que as pessoas querem saber? Onde é, com quem é e como é. Só, né? Sim. Então, a partir dali, fica mais simples. Uma foto do lugar, a equipe. Quem são as pessoas que vão te atender? É uma equipe de fisioterapeuta? É uma equipe de educador físico? Né? Você já faz ali uma filtrada, um início de uma venda. Né? É como se fosse uma paquera ali. Você já tá... Ela demonstrou interesse, ela vai ver quem é você, como que você é. Beleza, vou ligar, vou agendar uma aula. Ou não, dependendo do que ela vê ali, fala assim, nossa, né? Eu sou muito visual. Então, por exemplo, se eu vejo um Instagram, fotos do lugar, né? Vamos pensar no estúdio de Pilates. Bagunçado já não me atrai. Então, as fotos e tudo isso também vai ter que estar alinhado com o público que você quer. E importante você falar das coisas das fotos. Hoje a gente trabalha muito com foto profissional e desde o começo a gente já teve esse hábito, porque é uma coisa que a gente gosta, né? Mas hoje com celular, um bom celular... Gente, você faz tudo, a foto, o vídeo, não se apeguem a ter um material muito profissional logo de cara, não invistam nisso logo de cara. Até porque um celular bom já tá bom. Celular bom tá ótimo, porque às vezes você vai acabar investindo, nem você sabe direito o que você quer, e você queima muito investimento, às vezes, por não saber direito o que você quer. Testa primeiro com o que você tem. É foto de celular, é vídeo do celular no começo, para começar, para sair da inércia, né? Sim. Aí vamos descendo ali no Instagram, a gente tem os destaques também. Muita gente não coloca nada. Hoje está sem, porque eu tenho que fazer novos. Aí eu tirei tudo. Aí tudo bem, você sabe disso, porque você vai refazer. Mas você precisa ter ali coisas fáceis para a pessoa acessar dentro do seu Instagram. Então, no do Moveflow, por exemplo, a gente tem ali no destaque o Comece por Aqui. Comece por aqui, que aí tem toda uma historinha, né, que a gente conta pra pessoa se localizar. Aí tem lá o YouTube, tem lá a nossa loja, então lista de espera, se estiver rolando lista de espera. Então a gente deixa ali tudo organizado, né? Mas é importante fazer uma historinha real nos destaques, né? Então, o Comece por Aqui. O Comece por Aqui é onde você vai se apresentar. Né? Então, eu sou a Marcela, assim, assim, assim. Ou, aqui é o estúdio de Pilates X, a gente tá no bairro tal. Como que eu... Aí um outro destaque. Como eu agendo uma aula, como eu agendo uma sessão. Ter essa organização é importante. Sim, total. Então, destaques. Aí a gente vai pro feed. Hoje em dia, que a gente já tá numa outra era, a gente acabou de passar pela pandemia, e é assim, gente, vamos jogar bem a real. Se você não estiver na internet, você está fadado ao fracasso. Fim. Não tem jeito, não tem como hoje um negócio não estar na internet de alguma forma. Então, é trabalho e é uma coisa que você vai ter que ter a disciplina de fazer a constância, vai se programar para fazer no mínimo um post por dia. Um post, fazer uma sequência de no mínimo 4, 8 stories por dia, todo dia. Na verdade, a indicação hoje é de 4 a 8 de manhã, de 4 a 8 na hora do almoço e à noite. Sim. Stories. Mas para começar, só para começar, por favorzinho, se organiza para fazer um post por dia. Não espera ficar perfeito para fazer. Faz. Tem uma coisa que eu gosto muito que o Paulo Cuenca, ele vai na contramão, gente. Sigam o Paulo Cuenca, ele é fantástico nessa parte de rede social, porque ele fala muitas verdades, assim, né? Ele não romantiza nada e ele fala muitas verdades. Tem muita gente que fala assim, eu já ouvi muito isso, né? Até de agências.
Ai, porque aí você vai fazer um fechamento com a agência, porque também tem esse problema, né? Não sei hoje em dia, que eu nunca mais pesquisei, porque acabou que não fez mais sentido, eu criei a minha agência interna, né? Tem pessoas que trabalham comigo. Ai, não, tem que ser só 10 posts por mês. Né? A gente cobra tanto por 10 posts por mês. 10 posts é uma semana. É uma semana. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Então, assim... Não, porque qualidade é melhor do que quantidade. Eu já escutei isso de muita gente de agência. Qualidade... Ok. Isso era bom. Eu vejo assim, Fê. Eu vejo Mas que... deixa eu só concluir o raciocínio. E aí uma coisa que o Cuenca fala é... Quantidade é melhor do que qualidade, porque quanto mais você fizer, mais você vai saber o que dá certo e o que não dá. Sim. Aí depois você busca a qualidade, mas para fazer todo dia. E não para fazer uma vez por semana achando que vai dar resultado. Por quê? O Instagram, ele quer que as pessoas estejam ali compartilhando conteúdos de valor. Sim. E se você acerta, depois que você fez vários testes, analisa tudo aquilo, e aí você começa a entender o que funciona para o seu público, o que eles gostam mais, e você começa a seguir aquela linha de raciocínio que está alinhado também com o seu objetivo para ter um Instagram, ou... Enfim, qualquer tipo de rede social funciona dessa forma. Aí é importante que você, depois disso, mantenha a frequência com a qualidade. Mas você só vai descobrir qual é a qualidade para o seu Instagram depois de testar. É só fazendo. Não tem como... Tudo nessa vida, não tem como, por exemplo... vamos supor que eu não posto nada. Tá. Aí você vai lá e me dá essa dica. Você assistiu esse podcast, né? E aí, o que acontece? Eu querer que ela fale, que eu já querer saber o que funciona pro meu. Achar que um post já vai ter já vai resolver. De comentários. Não, e achar que tudo que a gente tá falando aqui, de repente, pode te dar dica de várias coisas, mas você vai ter que entender o que funciona pro seu público. Sim. E aí... as pessoas não vão conseguir resolver isso pra você 100%. Você vai ver dentro do mesmo nicho, o que a Marcela faz? Tá, mas aí a Marcela fala mais com profissional. Aí eu sou uma pessoa de negócio local, eu quero copiar o que ela faz pra... Você dá aula pra público final pra público final. Professor. Então as pessoas vão ter esse parâmetro. Ou, por exemplo, você quer pegar uma pessoa muito grande do mercado pra copiar, sendo que o seu negócio não tem nada a ver com aquele... É muito pequeno. É muito pequeno. Então, não tá alinhado. Não tá alinhado e ficar ligado com qualquer tipo de manifestação de análise dos resultados. Então, as pessoas... teve só um comentário. Aí você olha lá da pessoa, a pessoa nem respondeu esse único comentário. Aí teve 2, não respondeu. Teve 3, não respondeu. Só tem 5 comentários. A pessoa nem responde os 5. Só precisava concluir isso, desculpa. o meu raciocínio da quantidade, para depois ter qualidade. Eu vejo o seguinte, não vai ficar bom. Nunca vai ficar bom. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Essa é a primeira parte. Hoje, eu sempre olho pro meu Instagram e falo, puta, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, precisa melhorar isso. Esse foi muito bom, mas pode melhorar. O que é interessante hoje, eu vejo, como que o meu público, né, você falou, como o meu público reage. Então, por exemplo, o meu público não funciona, eu já funcionei, já experimentei. 3 posts por dia, de manhã, 6h30, 7 horas da manhã, entre meio-dia, 1h e mais à noite, entre 8 e 9 horas da noite. Meu povo não acorda cedo, eu acho. Já testei, não funcionou. Funciona 2, 1 ou 2. Tem pessoas, por exemplo, que postam no feed muito pouco, mas estão o tempo inteiro no stories. O que acontece? O Instagram, ele quer que ele vai dar mais atenção para a pessoa que faz com que mais pessoas fiquem mais tempo aqui, ó. Então, por exemplo, se eu coloquei um post, ninguém olhou, mas o da Fernanda, ela tá ali colocando conteúdo e as pessoas ficam mais tempo aqui, óbvio que ele vai dar mais atenção pro que a Fernanda tá fazendo, não pro que eu tô fazendo. Porque eu faço um post hoje, aí eu fico 2 semanas, aí eu não apareço. Então, tipo, ela não é importante, porque ela não tá me ajudando, né? Na cabeça do Instagram, ela não tá me ajudando a manter as pessoas aqui dentro do Instagram, né? Então, hoje tem pessoas que têm um público de story, né? A Malu Perini, por exemplo, gente, ela quase não posta no feed, só que ela é a rainha dos stories. Ponto importante.
o porquê, entender o porquê dos nomes das coisas, né? História. Feed são sementes, são pílulas, né? Do que você quer comer. É uma vitrine, assim, isso. O story é story, porque ele veio para poder competir com o antigo Snapchat, né? Que o tio Zuki quis comprar, né? Foi essa história, né, Rafa? Eles quiseram comprar o Snapchat, aí não venderam, um negocinho, eles fizeram igual, né? Pra, tipo, competir, né? Então, a ideia... Por que o Snapchat, na época, ele bombou? Porque ele contava a história e detalhe. Ficava Você só... quer ver o dia a dia. Queria ver o dia a dia. Aí, aquilo, em 24 horas, saía do ar, né? Então, inclusive, começou a rolar nudes. Começou a ficar uma coisa mais... As pessoas tinham coragem de postar coisas que normalmente não postariam. Não postavam no Instagram. Porque falavam, não vou me comprometer. Então, eu posso ser sem filtro, já que vai embora em 24 horas, né? Então, o Instagram tem isso de legal, que acabou copiando o Story copiou do Snapchat. E a ideia é você contar uma historinha. Então, não é sempre você aparecer arrumada, tipo, eu tenho que estar sempre linda, maquiada. Nossa, eu e a Mar, a gente às vezes parece assim. Porque a gente trabalha... O que a gente faz, né? Hoje a gente tem essa nossa veia empreendedora, mas a gente trabalha com movimento. Sim. Não dá pra você trabalhar com movimento impecável o tempo inteiro. Na maquiagem, né? Às vezes tá com o cabelo pra... Então, as pessoas se conectam com a vida real da gente também. Então, claro, tem a coisa de você passar um posicionamento, uma autoridade, né, no mercado, mas também de humanizar e de mostrar quem você é de verdade, né? De você não ser um personagem. E cada público vai se identificar... Na verdade, você vai conquistar as pessoas que têm a ver com você. Então, por exemplo, as pessoas que me seguem amam gato. Se aparece o Fred lá, o story bombou. Então, quando eu comecei a descobrir isso, porque até então eu não fazia vídeos do Fred, né? Ele começou a aparecer de vez em quando. A Fê, inclusive, durante um curso, ela falou assim, meu Deus, esse gato. Depois, falou assim, cara, o gato faz sucesso, deixa o gato aparecer. Super conecta o gato. As pessoas amam o gato. Agora eu tenho 2, entendeu? Pra bombar mais os stories. Então, as pessoas gostam disso. Quando eu entendi que as pessoas, tipo, opa, quando o Fred aparece, eu tenho mais comentário nos stories. Vou postar mais. Aí começou. Então, eu comecei a perceber. O meu público, além de gostar de pilates, em especial, né? Por mais que eu fale de fáscia, mas mais de pilates, eles gostam de gato. Aí, eu fui começando a observar. Quando eu tô arrumadinha também, coloco uma foto bonitona, dá bom. Então, você vai começando a entender o que tá acontecendo ali, né? Meu público gosta mais de vídeo. Vídeo curto, vídeo longo. Aí, você vai começando a entender e repetir aquilo, né? Exatamente. E os conteúdos, e por isso que é importante também vocês participarem, ajudarem a gente com isso, conforme a galera vai respondendo, curtindo, né, e compartilhando, a gente percebe, então eles gostam mais desse assunto, vou fazer mais disso, vou falar mais disso. E o mesmo conteúdo pode virar várias coisas, né? É importante você falar disso, Mar. Antes, o Instagram era uma vitrine de fotos bonitas. Então, as blogueiras começaram a acontecer exatamente porque era um mundo de conto de fadas, né? Todas impecáveis, magras, lindas, cabelos. E aí foi mudando, exatamente porque foram aparecendo outras plataformas, né? Então, hoje a gente tem os stories, que são esses vídeos, né, curtinhos de até 1 minuto agora, né, aumentou, que duram 24 horas. Aí a gente tem os Reels, que também é de 15 até 1 minuto. Sim. Esses ficam mais tempo e ele é parecido também com uma outra plataforma, né? Que é o TikTok. O TikTok. Então, você pode fazer dublagem, você pode fazer coreografia, você pode fazer montagem de fotos, você consegue colocar legenda, música. Inclusive, atualmente é o que tipo mais de entrega. Conteúdo que o Instagram quer entregar mais, porque ele quer ganhar do TikTok. E aí, depois, ainda no feed, a gente tem foto estática, aí a gente tem carrossel, né? Carrossel é quando você vai passando assim pro ladinho, né? Tem vídeos curtos e tem os vídeos maiores, né? Que normalmente entram pro IGTV. Que teve uma época que bombava muito, hoje já não... É que agora eles até tiraram o nome de GTV, né? Você tem ali no meio, naquela aba superior do feed, tá só como uma setinha, tá como vídeos. Então ele une, né, os vídeos de 1 minuto ou de mais, que era o antigo IGTV, né? Que eles queriam fazer uma coisa meio YouTube, não deu muito certo. Mas você tem a opção de postar vídeos de 1 até 10 minutos, até de 1 hora. Se você posta pelo computador, você consegue postar. De repente você fez um conteúdo de 1 hora e postar uma live.
exemplo. Então, as lives também são interessantes, é uma forma de engajar. Então, o ideal hoje é você mesclar tudo isso para quem está começando, você experimentar tudo e ver o que funciona. Mas não é também experimentar uma vez e ficar tristinho porque não teve gente, né? Gente, porque, começo, gente... Por exemplo, eu não faço live porque vai ter só 2 pessoas. Quantas vezes no começo eu fiz live e tinha você e mais uma amiga? Mas é assim mesmo. Eu recentemente, hoje o Moveflow tá vai fazer 33 mil seguidores. Eu fiz uma live esses dias, acho que tinha umas 10 pessoas. Entreguei o meu melhor, independente. Mas coloca 10 pessoas Coloca 10 pessoas aqui na sala e começa a falar. Gente. Né, pra uma pessoa... só tinha 40 pessoas. Porra, Que 40 bom! pessoas que estão ali te dando atenção. Porque, poxa, normalmente a gente trabalha no 1 a 1, né? Ou fala pra 2, 3 pessoas, depende se você fala pra 10, é muita gente. Acho que é. É muita gente. Então, entender que é um processo, é uma jornada que exige tempo, exige dedicação, exige constância, exige melhoria, exige ficar atento com o que Muita está observação, mudando. Porque também outra coisa que as pessoas costumam reclamar pra gente. Mas eu fiz toda uma organização, tô fazendo aqui 1 mês. Olha, tá tudo lindo, maravilhoso, aquele monte de artezinha bonitinha. Eu tudo... era assim, lembra uma fase que eu fazia Nossa senhora, isso? tipo, Ficava feed louca. vitrine. Um feed vitrine tipo da Barbie, né? Feed vitrine da Barbie, ainda mais quando é menina. Então... Instagram Barbie Princesa. Nossa, gente... mas eu não sei o que tá errado. Tá errado porque tá fake demais, né? E você manteve uma linha. Como que Só para o pessoal entender. Hoje, né? A gente com o time... Eu juro que eu quero fazer uma linha editorial. Só que aí... Bonita. Não adianta, cara. Passa uma semana, você tem que reavaliar. A gente programa uma semana... A gente até programa um mês, tá? Eu faço uma linha editorial do mês inteiro. Toda vez que vai virar um mês, a gente programa. Qual é o nosso objetivo esse mês, né? Aí a gente programa lá. Vamos fazer isso. Aí faz a semana 1. Foi bem. Aí faz a semana 2, já caiu, mudou. Ou aconteceu alguma coisa. Precisa pegar alguma outra coisa que aconteceu no momento que vai contextualizar melhor. Por exemplo, aconteceu alguma coisa interessante numa aula. Olha eu quebrando o copo. Numa aula, sei lá, aconteceu alguma coisa. Você tem que mudar. Você vai mudar o que você programou. E tá tudo bem. Tem gente que já sofre com isso. De, meu Deus. Vai bagunçar o tem que ter um feed. monte de coisa pronta. O que eu sugiro, né? Deixa já um acervo pronto de coisas, salva as coisas que você gosta das pessoas que você vai vendo, né? Eu posso fazer alguma coisa parecida, inspirações, né, que você pode colocar. Não só das pessoas. Eu me inspiro muito em coisas que não são da nossa área. Exatamente o Então, que eu ia por falar. exemplo, eu pego, sei lá, uma psicóloga, falo, nossa, isso aqui é legal. Como que eu posso fazer isso aqui pro Pilates? Pra fáscia, pro Moveflow. E aí eu vou criando em cima disso. Isso que eu ia falar, eu falei muito disso esses dias com várias pessoas, sair da bolha. A gente fica muito na nossa bolha. Vejam coisas de outras áreas, de outros segmentos. Às vezes, eu sou do fitness, eu só vejo fitness. Eu sou da físio, eu só vejo físio. Eu sou do vídeo, eu só vejo vídeo. Eu sou da planta, eu só vejo planta. Não. Adoro planta. Assistam, consumam conteúdos de várias pessoas para você abrir o leque. Claro que depois de um tempo, você vai escolher pessoas para você ficar ali mais perto delas, né? Então, eu tenho meio que momentos. Normalmente, eu fico ali por um período em umas 2, 3 pessoas no máximo, né? Mas chega um momento que eu paro. Não, deixa eu pesquisar. Aí eu vou lá num leque grande, aí, deixa eu escolher agora, aí eu vou ficando em menos pessoas, mas sempre eu dou uma parada e vou abrindo um pouco mais a bolha para poder sair. Às vezes a gente fica tão envolvido que a gente não enxerga as possibilidades que tem. Sim. Outra coisa importante que as pessoas ficam quebrando a cabeça, mas a pessoa não tem ideia. Meu Deus. Gente, as pessoas ficam muito fixas nisso. Eu não posso fazer igual. Eu não posso fazer igual. O mesmo conteúdo pode virar vários conteúdos. Você pode trazer um assunto em vídeo, em foto, em texto, em carrossel. Aí você pode depois reciclar ele, mudando cores, mudando a foto, mudando o contexto. E porque é muito legal que as pessoas, elas quando te veem, elas identifiquem vocês. Um exemplo, vamos pensar assim. Como o Moveflow melhora a dor lombar? Você pode fazer uma foto com esse texto. E aí põe um textão, beleza. Aí depois, né, na outra semana, depois de um tempo, o mesmo assunto. Só que ao invés de ser uma foto, é você fazendo uma sequência de Moveflow para dor lombar.
Aí, depois você pode fazer assim, a mesma sequência em carrossel. Você tira foto da sequência. Então, é o mesmo assunto, é o mesmo conteúdo, só que você transformou ali em 6 coisas. São Sim. 6 posts. Exatamente. E aí não tem problema se você daqui 1 mês, 2 meses, você repostar igual, porque as pessoas não vão ficar vendo o seu feed. Chegou gente Pra nova, poder né, ver. Fê? E as pessoas, elas têm medo de serem... Ai, mas isso eu já fiz, todo mundo já sabe. As pessoas têm medo de ser repetitivas e de serem óbvias. Serem simples. Quanto mais simples, quanto mais claro, objetivo. E se você tiver mantras para você martelar naqueles mantras várias vezes, é isso que vai fazer as pessoas lembrarem de você. Sim. Então, você tem que entender como você quer ser lembrado, né? Pelas pessoas, né? Quais são as frases que eu repito sempre? Ou pergunta para as pessoas ao seu redor, o que você escuta eu falar sempre? O meu pronto e falei... Virou eu nem sabia. Virou uma marca minha. Virou, Pronto, falei. Exatamente. Pronto, falei, virou uma marca. Sim. Tanto que agora, dentro da minha linha editorial, vai ter uns Pronto, posts falei. na semana, o Pronto, falei. Exato. Porque a bolinha mágica, não foi a gente que falou da bolinha mágica. Foi o público. Foi o público. Foram os praticantes, bolinha mágica. Bolinha então a gente mágica, usa... bolinha Opa, mágica. o pessoal não é bolinha texturizada, é bolinha mágica. Bolinha mágica, né? Então, começar a pegar... E por isso que é muito importante você saber fazer perguntas pro seu público. Sim. Me fala mais. Isso você gostou desse importante. conteúdo? Me fala mais. Como ele te ajudou? Como que eu posso melhorar? Usar as enquetes. O que você aprendeu comigo? O que você aprendeu? Perguntar pro público nas enquetes, tanto do story, como até fazer um post. Como eu posso te ajudar? Você me indicaria? Você me indicaria? Ou então, comente aqui um assunto que você gostaria que eu abordasse. Então, conversar com as pessoas, né? Chamar as pessoas para realmente entender mais sobre o porquê que aquilo é importante para elas, né? Entender esses comportamentos e ir refinando isso cada vez mais. E com tempo. A vantagem é que hoje, quem entra agora, você tem muito mais coisas. Tem mais gente para você modelar. Tem mais gente para você modelar. Então, os resultados costumam acontecer num prazo menor. Mas também não queira que aconteça em 1 mês. Nem em 2, nem em 3. Quantos anos a gente tá no Instagram? 2016. Na verdade, eu tô no Instagram desde antes, né? Acho que 2014. Quando começou o Instagram? Começou o Instagram, Rafael Rodrigo? 2011 ou 2010, eu acho. 2010, e por aí. Então, gente... Eu fiquei muito mais no Facebook, eu postava no Instagram muito pouco, mas eu acho que eu fiz o meu Instagram em 2000 talvez em 2013, eu acho que eu devo ter feito. 2013 porque eu lembro de postar, 2012 talvez eu tenha entrado, talvez. Mas que eu fiquei forte mesmo foi de 2016 pra frente. Mas assim, desde 2012 postando. Errando, porque ali nem tinha referência. Aí 2016 que eu comecei a vir mais sério. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. São 7 anos já. 7 anos trabalhando com isso. E aí as tem que ralar, pessoas... gente. E aí as pessoas querem ter o mesmo resultado que a gente tem em um mês. Não dá. E até porque é um público diferente, né? A gente tem que perceber também. O público que a gente fala, no caso a gente, que é professor, é fisioterapeuta e educador físico. Então, as métricas são diferentes, por exemplo, de uma comediante que fala com qualquer pessoa, né? Então, é importante também você observar isso. Quando você fala de gerar conteúdo, eu não sei o que postar. Pergunta. Mas eu só tenho 100 seguidores. Eles é que vão começar a mostrar o caminho. Por que eles te seguem? Exato. Mas você precisa perguntar. Se você não perguntar, você não vai saber. Muitas vezes a gente acha que tá arrasando e porque... tá bonito. Por exemplo, eu tive uma época que meu Instagram era lindo. Era um post complementava o outro, que no final fazia um desenho. Quem que ia lá e ficava vendo os desenhinhos que formavam o negócio? Ninguém. Tava bonitinho. Você ia? Você jura? Eu sempre observei isso em vários Instagrams. Eu fazia um mosaico O com DGG Físio lá, eu fiz pra eles um tempo, eu fiz assim. Se você ver, é lindo. Pois é lindo. Pois é, era lindo também. Você não consegue manter por muito tempo. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, por exemplo, agora. Fiz um podcast com a Fê, vou colocar uma foto. Puta, mas o post já tá pronto. Tá fora da paleta também de cores. Olha, era terrível. E aí eu ficava surtada, eu ficava dependente daquilo. E nem sempre dava bom resultado, era só bonitinho. Né?
E aí, quando as pessoas... Comecei a perguntar para as pessoas, aí foi importante. E outra, o Instagram gosta disso, né? Porque é mais um momento, tô ali fazendo as pessoas ficarem mais tempo dentro do Instagram. Como? Comentário. Então, teve uma época que era muito importante curtida. Aí, depois disso, né? Até por conta de vários problemas aí que as redes sociais trazem, tiraram as curtidas. A gente não podia mais ver quantas curtidas a gente tinha. Você lembra disso? Nossa, é verdade. Que não podia mais. Aí o mais importante era comentário. Aí depois ficou mais importante você enviar para alguém. O compartilhamento. Compartilhar. Aí agora tem o salvar. Então, é uma bagunça, né? Cada hora o algoritmo muda. E tem um negócio novo também, que é o Zuki anunciou que agora vão entrar as reações pro Instagram a partir de ontem. Nos stories. Nos stories, eu ia falar exatamente disso. Antes os stories só visualizava, né? E tinha uma reação. Não interagia, ou só interagia nas caixinhas. Não, tinha a opção das carinhas, mas aquilo não fazia efeito. Agora tem a opção de curtir, logo embaixo, você já viu? Nossa, gente. Vai ter o coração, o triste, o força, todas as coisas do Facebook também. Nossa. E tudo indica que o Instagram já está começando a entrar no mundo do metaverso. Eu acabei de fazer ontem o meu... Como é que fala? Avatar? Meu avatar, Ainda não sei como vai funcionar, mas já tem a opção para algumas contas de fazer um avatar. Então, pode ser que daqui a pouco aconteça alguma coisa também. Então, o ponto é... Para de procrastinar esse negócio e faz. Porque cada vez vai ter mais coisa. E se você entra com mais coisa, vai ficar cada vez mais desafiador. Começa com o que você tem. Sim. Começa ontem, faz. Sem se cobrar muito de ser perfeito. Vai e faz. Tudo isso a gente foi afinando com o tempo, né? Sim. É com o tempo. E, gente, hoje eu faço, né? Tem a Natália que me ajuda agora com as artes. Mas se eu fosse começar hoje, por exemplo, eu faria primeiro um celular bom. Precisa ter um celular bom, com a câmera legal. Eu mesma faria minhas fotos, meus vídeos, compra um tripé, compra uma luz legal, porque é importante ter uma qualidade de iluminação interessante, e manda bala. E vai fazendo primeiro, copia alguém. Então, tem alguém que faz o mesmo que você, né, entrega o mesmo serviço, como que ela faz? Vai lá e faz parecido. Aí começa a ver a reação da galera. Arte, né? Precisa ter uma corzinha? Procura no Google. Então, assim, o Pinterest, por exemplo, é um bom lugar de referência de você procurar. Não tenho dinheiro para fazer uma logo para o meu estúdio. Lá tem algumas opções. O Canva, né? A Tracto agora também, que tá diferente. Tá mais fácil, né, amiga? Tá. Mas eu gosto do Canva. Então, tem o Canva gratuito e tem o Canva pago. O Canva pago... tem mais possibilidades, né, de artes, tem muita arte pronta, e aí você consegue, dentro das artes que estão ali, os templates, mudar e você fazer uma paleta. Não sei fazer paleta. Vai lá no Pinterest. Paleta de cores, vai aparecer um monte de coisa. Pra você ver o que combina. Aí, dali, tem um site que ele já mostra os códigos de cores. Então, você... pega, por exemplo, dá um print daquela foto que tem as cores, coloca, sobe nesse site, ele vai aparecer os códigos. Você copia esses códigos, quando você for no template, você cola o código da cor que você quer e vai na hora aparecer. Então, você pode ir mudando, né, já a cor do template e começar a fazer ali parecido, mas não faça tudo igualzinho, né, pra ficar aquela coisa muito ornandinho, porque as pessoas gostam de mudanças, né? Isso é importante você falar, mas de vez em quando... Contrastes. Contraste. Eu mudo toda hora. Não que eu goste. Eu gosto da coisa combinandinho, né? Mas não pode. Porque a pessoa acha, isso aqui eu já vi. Tem que ser algo que chame atenção. Então, aí ali, decide mas ao mesmo tempo você tem que ter a sua marca, né? Então, tem que ter uma letra, né? Que tem ali a sua referência. Então, normalmente, o que eu sugiro... 3 tipos de letra. Uma letra mais forte, uma mais suave, de repente uma cursiva mais desenhada. E aí tem que dar uma pesquisada, né? Só cuidado com as letras cursivas, pra não ser aquelas femininas. muito femininhas e muito pequenininhas, que não dá nem pra ler. As pessoas precisam bater o olho e já enxergar a mensagem. Quando a gente fala de design... É importante pensar no seguinte, as cores de contrastes, né? Então, às vezes, tá muito apagada ou tá muito pequena, ou tá, muito desalinhada,
né? Isso atrapalha visualmente. Então, o básico, letras, né, grandes que a pessoa enxergue, que ela não precisa aumentar para ler, textos curtos. Então, assim... Há controvérsias. Não, textos curtos no feed, na arte. Sim. Ah, tá. Na arte. Na arte, não ensino na design. legenda. Tá. Legenda é outra coisa. Na arte, é uma chamada. Né? Objetivo. Aí tem que ser objetiva. Tem que colocar ali umas palavras poderosas que vão te chamar a atenção. Aí você pode contar a historinha ou num carrossel ou no textão. Aí é a hora que o bicho pega, textão ou textinho. Vai depender do público. Vai ter que testar. Eu, por exemplo... E do assunto. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que uso muito storytelling. O que é o storytelling? Você ter um enredo ali, né? De uma história. Né? Eu gosto de trabalhar por meio de histórias, né? Mas sempre eu tenho o objetivo da história, tenho uma intenção. Eu chego numa chamada para ação, que a gente chama de CTA, no final, Call to Action, que a gente chama, que tem uma intencionalidade. Então, importante, né? Quando a gente vai pensar em texto. Primeira frase é a frase que aparece quando a pessoa vê sua foto, que a gente chama de headline, né? Que é a linha inicial é o que chama atenção. Importante. Uma pergunta, uma palavra, algo que gere curiosidade, algo que desperte desejo ou curiosidade ou novidade, uma coisa que seja nova, para a pessoa realmente parar e olhar. Então, essa combinação imagem, vídeo, mais uma headline é o que vai chamar atenção quando a pessoa está ali rolando, né, o texto. E aí, se você quer escrever um textão, tem que ter uma intenção no texto e fazer as pessoas pensarem com aquele texto. Tem que prender a pessoa. Tem que prender, tem que ser uma coisa que tenha começo, meio e fim, com uma chamada de groselha, né? Não um monte de groselha. Então, quando é uma coisa que você escreve de verdade, com a intenção de ajudar, de inspirar, e no final você quer gerar alguma reflexão e uma intenção, por exemplo, eu mesma, quando é TBT, eu costumo escrever alguma história, alguma passagem da minha vida, né? E aí eu coloquei, até isso foi essa semana, faça dar certo, alguma coisa assim. Foi. Aí, tipo, eu coloquei uma foto antiga, que contextualizada, que eu sabia que ia chamar atenção, e aí eu comecei a contar um pouco da minha história de empreendedora, e aí no final eu pergunto, eu faço uma pergunta, né? Se essa história fez sentido para você, escreva qual foi o seu insight, ou eu poderia falar, vamos supor que eu estivesse vendendo alguma coisa relacionada àquela história, alguma mentoria de empreendedorismo. Eu poderia escrever se essa história faz sentido para você e você gostaria de ter um impulsionamento na sua jornada de empreendedor, de empreendedora, estão abertas. Então, é sobre isso, né? De ter a intenção do que você quer fazer na headline, no corpo do texto, para ele ser longo ou curto, e o que você quer, qual é a ação que você quer que a pessoa tome no final. E de preferência só uma ação. Comente, compartilhe, escreva... Não põe tudo. Não põe tudo de uma vez também. Fica perdida. O que você quer? Salve. O que você quer disso, né? É sempre importante ter essa intencionalidade, que eu vejo que as pessoas deixam aleatório, né? Sem pensar nisso. Mas, enfim, é que a gente sabe que, apesar de ter muito conteúdo, ainda tem muita gente que precisa melhorar nisso, né? A gente também, né? Sim. Mas a gente tá aqui justamente para poder informar e ajudar. Acho que falamos tudo. Nossa, até babei agora. Deu uma babada aqui. Acho que a gente falou tudo, né? Assim, pensando num beabazão, assim, ABC, acho que foi praticamente o básico para você sair da inércia e começar, né? Exato. Os stories, né? Só é legal, assim, vocês vão perceber. A Fê, ela tem um ritual. Então, assim, ela já descobriu que, tipo, é legal quando ela posta a pinga dela, como ela fala, né? Então, cada pessoa tem um ritual. E mostrar o dia a dia, né? Uhum. Porque, às vezes, antigamente eu pensava, tem que ser bonitinho. Não. O que eu tô fazendo agora? Eu tô aqui com a Fernanda, vou gravar um podcast. Eu tô aqui... Não precisa também postar detalhinho do detalhinho, mas coisas que você sabe que vai gerar conexão, que vai... enfim, você pode avisar que tem um post novo. Vocês viram esse post? Você pode falar sobre um assunto que vai chamar a atenção para levar para um post ou para um link, né? Então, por exemplo, hoje dentro dos stories você pode colocar desenho, você pode colocar música, você pode colocar link do WhatsApp, link de algum produto de venda. Então, tudo dentro ali do seu conteúdo tem que estar conversando.
né? Se você está vendendo um curso, então lá na sua bio tem que estar falando do curso, que está aberto. Tem que ter uma CTA pro link que está ali embaixo. Todo dia, toda hora, né? Nos stories, vendendo o curso. E assim vai. Mesmo quando você não está vendendo, você está vendendo. Sim. E tem... Isso é um curso, é uma sessão. O tempo inteiro você É um vai deixar produto. ali um interesse, né? Um gostinho de tipo, cara, eu quero fazer uma aula com essa menina. Né? Depoimento de aluno. Então, tem muitas possibilidades de criar. O importante Prova é fazer. social, sim. Aí é que tá. Né? Fazer só uma vez e esperar que vá ter muitos comentários, não vai. E uma coisa que, no começo, na época, eu estava fazendo mentoria com o Vitor Damasio. E eu ficava preocupada porque o meu público não é de escrever muito, de comentar muito. Agora mais, mas na época não. E eu ficava preocupada porque eu estava com o carrinho aberto. E ele falou assim, Má, o meu público, olha meu Instagram. O meu público também não tem muita curtida e muito comentário. Mas quando eu abro o carrinho, tá todo mundo com o cartão na mão. Então, é óbvio que é um parâmetro, que é uma forma da gente perceber tudo isso, mas na hora que a gente vai vender também, a gente vai conversar com as pessoas, é a hora que a gente vai também ter uma forma de perceber se o conteúdo está sendo relevante ou não, né? Então, por exemplo, quando as pessoas procuram o seu estúdio, você pergunta para elas como que elas te conheceram? Você sabe se foi do Google, se foi indicação, se ela viu seu Instagram. É uma forma também de você perceber. Porque às vezes é uma pessoa que não comenta, que só vê. Sim. Mas ela vai lá e compra. Ela vai lá e, tipo, vai te visitar, vai te mandar um WhatsApp. Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu não comendo. Então, eu também não. Eu acompanho e não comento. E quando ele falou isso, meu coração fez assim, ó. Porque eu sou essa pessoa. E até mesmo, às vezes, eu esqueço de curtir. Mas eu tô vendo. Então, Eu mas estou agora vendo. eu tô me observando pra eu fazer isso. Eu falei assim, porra, eu quero tanto que as pessoas comentem, eu quero saber o que as pessoas... E por que eu vou lá, gosto do conteúdo, acho legal e não faço igual? Sim. Né? Então, fica a dica. Exatamente. Rafael Rodrigo, falamos tudo que você acha relevante para um ABC básico de redes sociais? Acho que sim. Acho que a única coisa que eu ia complementar é que quando você está fazendo conteúdo pro Instagram, tem que entender que você está trabalhando realmente pro Instagram. Sim. Não, é Ah, trabalho. tô sem emprego. Não, baixa o Instagram. Pra você ter sucesso no Instagram é trabalhar direitinho. Fazer o que ele todo quer, dia. é o que ele todo gosta. dia. E não só pro Instagram, acho que pro Face, pro YouTube, pra todo mundo, pra todas as redes que são de colaboração assim. Calma que o YouTube a gente vai falar com você, Rafa Rodrigo. O dia que você você que vai estiver tá aqui aqui, no eu vou podcast, porque você é o que a gente tá começando no YouTube, né? E você manja mais que a gente vai marcar o podcast do Rafael Rodrigo no podcast falando de YouTube. Mas vai ter que ser 3 dias, né, Rodrigo? Tem muita Falar coisa de pra muita falar. coisa. Muita coisa. Foi bom, que né? isso, A gente conseguiu. bom. Pra gente também não deixar o pessoal cheio de coisa, dá pra gente falar mais. Depois dá pra Dá. falar. Um dia a gente tem que falar de lançamentos também, que já Nossa, pediram. Já? Já pediram. Já A pediram. gente vai abrir uma escola de marketing, Já será? pediram de lançamento. Mas aí o lançamento Gente, tem que ser. adoro fazer avaliação de perfil. Eu fico olhando lá e falo assim, olha isso aqui, olha essa CTA, olha Não essa é? foto. Adoro. É demais, gente. Acho mó legal. Mas a gente vai falar disso num outro podcast, né? A ideia desse é informar o ABC, né? Pra muita gente que não entende nada de rede social ou tá perdido, tá perdida. Pra foi contar mais até como que o a gente... ABC. Pra contar como que a gente começou, que a gente não começou sabendo tudo, né? Nem que a gente saiba, porque o tio Zuki é muito tio louco, né? Então a gente, pra acompanhar aquela cabeça dele, é um desafio, né? Mas a gente tá aqui pra ajudar e é isso, gente. Compartilha esse conteúdo com alguém que você sabe que tá precisando dele. De um empurrãozinho. Comenta aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida, a gente sempre tá olhando aqui os comentários, né? A gente responde você pra tirar alguma dúvida que você tenha, né? Pra poder te guiar, te orientar em relação a isso, porque o fato é, esteja nas redes sociais, porque quem não é visto não é lembrado, não tem jeito. Começa agora, começa ontem, com o que você tem. Vai melhorando no caminho. É isso mesmo. Melhora no processo, que vai dar certo. No começo, vai ficar estranho mesmo. Você pegar lá o comecinho dos nossos contos e falar assim, nossa, olha como ela falava. Morria de vergonha de fazer story assim. Agora... vai. Exatamente. Então, gente, começa, faça e vai se aperfeiçoando no caminho que vai dar tudo certo. É isso, né?
Terminamos mais um FeFlow Podcast, esse hoje mais informativo. E se inscreve no canal, compartilha com alguém que faz sentido esse conteúdo, sugere novos conteúdos pra gente também. A gente vai ter novos convidados, novos temas e a gente quer agregar valor pra você. Nos vemos na próxima. Um beijo. Tchau! Tchau!